Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê pessoal? Ó, chegou um aí. Pastor Sérgio Carvalho. Deus abençoe. Sérgio Carvalho, Deus abençoe. Cadê o povo? Chegou mais alguém? 3 pessoas. Olá, gente. Bom dia. Paz do Senhor. Marcos da Cátia. A gente está aqui para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Sérgio, dá um ok aí se está ouvindo. Ivanildo Trindade, Rosângela Marques, Camila Alves, Deus abençoe. Irmão Laí, paz do Senhor. Gente, alguém me fala aí se o áudio tá bom, o áudio. Servo da palavra, Henrique Oliver. É sempre um desafio ter você aqui, hein? Sabrina, seja bem-vinda, Sabrina. Deus abençoe. Bom dia, meu amado irmão. Amém. Gente, o áudio tá bom. O áudio tá bom, o áudio. O pessoal tá conseguindo ouvir bem? Me falem aí, por favor, se o áudio tá bom. Alguém me fala aí se o áudio tá bom, por favor. — 16 pessoas online. Eu preciso saber se o áudio tá bom, gente. Quinze pessoas online. Sumiu aqui. Gente, sumiu o nome de vocês da tela, não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ver o nome de vocês na tela. Aí, 21 pessoas online. Ah, voltou aí, ó. Tá bom, Jorge Lopes, Jorge Araújo. O áudio tá bom, gente? João Nelson, pra gente começar. Falem aí se o áudio tá bom. O áudio tá bom. Josi disse que o áudio tá bom. Marise Passos também está assistindo. Marise lá do Bispo Maurílio, é isso? Seja muito bem-vinda. Gildete, paz do Senhor. Paula Paz. Leonardo Paiano. Deus abençoe, Leonardo. Deus abençoe, Rafael. Deus abençoe a todos. Gente, vamos compartilhar aí. Domingo pela manhã, a gente tem só 1 hora de aula e nós já estamos, daqui a 2 minutos a gente começa. Nós vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse domingo pela manhã. A noite para mim foi extremamente
cansativa. A Helena hoje acordou 3 da manhã, gente, foi dormir quase agora. Tiago Santos, sim, perfeito, que bom, o som tá ok, que bom. Gente, eu quero fazer um pedido, pega o link aí dessa live, pega o link, e compartilha aí, Jorge, compartilha esse link no grupo dos adolescentes. Sérgio, compartilha esse link aí lá no grupo que você tem da igreja, se você puder. Paulo, compartilha o link da live lá no ministério, no grupo dos varões. Compartilha esse link no grupo dos adolescentes, compartilha, faz sala. Nós temos só 23 pessoas, é pouca gente, tá? Fábio Gonçalves, Deus abençoe. Tayana Correia, Deus abençoe. Wesley Pacheco, Casa da Bênção, Deus abençoe. Amém, gente? Acho que já dá para começar, né? Henrique Oliver, que desafio. Esse é um desafio muito grande, hein? Gilvânia, Tiago, o Tiago aí, a Lídia, a pastora Lídia. Ó, a gente já começa à tarde, 10 da manhã, que é para dar tempo do pessoal tomar café, acordar bem, dormir bem. Não fiquem chocados que essa é a minha cara de sono, que eu acordei 3 da manhã e a Helena dormiu agora há pouco. Júnior, a Ibson, pastora Lídia, bem-vinda. Rogério Caetano, gente, compartilhe o link, por favor, gente. Paz, Rosângela, Deus abençoe. Compartilhe o link aí, tá bom? Vamos orar então para a gente começar essa manhã. Eu queria que você, se você tem a lição da escola dominical, nós vamos falar sobre isso hoje, ó. O novo homem em Jesus Cristo. A nossa última lição, lição de número 13. E pega o teu marca-texto aí, ó, para você marcar na Bíblia. Caneta também. Amanda Daniele, Deus abençoe. Silmara, Deus abençoe. 30 pessoas é pouco, tá? Ó, eu costumo dar aula na igreja de manhã, só lá na igreja costuma ser 100 pessoas. A gente pode aumentar isso aí, dobrar, triplicar. Clica no joinha e no coraçãozinho, tá bom, gente? Vamos começar? Já temos gente suficiente. Nós vamos começar, vamos orar, pedindo a Deus que dê a sua bênção sobre nossa vida, tá? Ó, Bíblia, desligue a televisão, desligue o WhatsApp. Agora é hora da gente cultuar ao Senhor através do ensino da palavra, tá bom? Lição de número 13. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de estar com os nossos irmãos. Senhor, eu sei que eu estou em minha casa e eles estão na deles e eu acredito. Nós somos a igreja começa aqui na nossa casa. Cada casa agora é uma igreja representada, porque o teu Espírito habita em nós e nós aprendemos que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então há uma glória dentro de nós porque somos a tua casa, a tua morada. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Fala conosco hoje, através daquilo que nós vamos estudar, aquilo que nós vamos ler, os versículos. Senhor, nos dá entendimento, abre o coração para que o teu nome seja exaltado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Dá um amém aí, você que está ouvindo bem. Cristiane Carvalho, seja bem-vinda. Enquanto eu vou ministrando, você vai clicando aí nos coraçõezinhos, tá bom? E no joinha, não esquece. E vamos compartilhar, compartilha aí no Facebook o link, compartilha nos grupos aí da igreja, gente, tá? Nós temos quase 10 grupos na igreja, vamos compartilhar aí nos grupos. Vamos então, a nossa lição de hoje, vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo de número 4, Efésios, capítulo de número 4, verso de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. Nós ainda não chegamos. Alessio, Deus abençoe.
Nós ainda não chegamos, mas nós vamos chegar. Ivanildo, dá um abraço aí na família. Deus abençoe em nome de Jesus. Verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Então perceba, a salvação em Jesus Cristo melhora a nossa vida espiritual, contribui na nossa vida moral e também na nossa vida ética. Perceba que são 3 áreas da nossa vida que são atingidas quando nós nos tornamos novos em Cristo Jesus. Quando nós falamos, Rosângela, Deus abençoe, minha mãe está em casa assistindo, irmã Raimunda, Gilmara e Alessio, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Prazer recebê-los aqui. Então, a salvação em Cristo contribui para essas 3 áreas da nossa vida. Nossa vida espiritual é extremamente afetada porque nascemos de novo, a nossa vida moral, por causa do poder da palavra que nos transforma, e a nossa vida ética, o nosso comportamento e o nosso dia a dia. Tudo isso é tocado e mexido pelo poder de Deus. A nossa leitura bíblica hoje, você que está com a Bíblia aí, está em João capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. João 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1 ao 16, que diz assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, ó, marca aí, ó, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perceba que Jesus está dando uma condição para ver o reino, não para entrar, mas para ver. Qual é a condição para ver o reino? Nascer de novo. Então, você que está com o piloto aí ou caneta, capítulo 3 do Evangelho de João, última parte, como é que nós vemos o reino? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo te dá a condição de ver o reino, tá bom? Esse novo nascimento aqui, que Jesus está falando, é o novo nascimento no Espírito. E por que a gente nasce de novo no Espírito? Porque o nosso Espírito morreu em Adão, quando Adão desobedeceu a Deus. Deus disse para Adão assim, ó: certamente se comer esse fruto, você vai morrer. E Adão morreu na mesma hora. E a morte não foi física, a morte física foi depois. Adão teve uma morte imediata no espírito, Adão teve uma morte contínua na alma, e Adão teve uma morte terminal na carne. Então ele morreu nessas 3 áreas. Então Jesus veio para devolver a vida no Espírito. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, a condição para ver o reino é nascer de novo. Então, você perceba que sem nascer de novo, não tem como ver o reino. Gente, coraçãozinho, joinha aí, vamos clicando e vamos compartilhar essa live. Só tem 26 pessoas, a gente pode melhorar isso aí. Verso de número 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Verso 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer, tá com marca-texto aí, ó, marca de novo aí, ó. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não nascer do Espírito, não pode entrar no reino. Olha aí, ó, são 2 coisas distintas, pastor Henrique Oliver. São 2 coisas distintas. A primeira é ver o reino e a segunda é entrar no reino. Então, para ver o reino, eu só preciso nascer de novo. Nasci de novo no Espírito, eu estou pronto para ver o reino. Mas para entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. São 2 coisas distintas. Mas o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jesus vai falar para Nicodemos, vai dar a Nicodemos um paralelo entre ele e Adão. Olha Jesus dizendo, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne? Todos que nasceram em Adão, somos nós, nascemos da carne. E todos aqueles que aceitam a Cristo, nascem em Cristo. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos, ó, o que é nascido da carne é carne. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente sempre quer esperar coisas espirituais de quem nasceu da carne. Pegou aí? Pegou aí, Mateus, Isaías? Mateus, compartilha aí, Mateus, o link nos grupos aí que você puder. Ajuda o pessoal aí também, tá bom? Então, olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não tem como esperar coisas espirituais de quem é carnal. Jesus está dizendo, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos aprender essa lição. Qual a lição, pastor? Não esperar coisas espirituais de quem nasceu somente da carne. Nós vamos nos decepcionar. Quem nasceu da carne só oferece coisa da carne. Quem nasceu do Espírito oferece coisas do Espírito. Pegou aí? Verso de número 7. Nós estamos, para quem chegou agora, nossa aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13 da CPAD, última lição, tá bom? Estamos falando sobre o novo homem Jesus Cristo. A nossa leitura está em João 3, do 1 ao 16, e eu estou lendo o versículo de número 7 agora. Não te maravilhei de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perceba aí o final do verso de número 8, que esse Espírito está em letra maiúscula. Roberto Santos, Deus abençoe, Claudete, Mônica. Vamos compartilhar o link aí, gente. Joinha e coraçãozinho, tá? Então, perceba que esse novo nascimento, quando o nosso espírito se liga ao Espírito de Deus, acontece um casamento. Davi Monteiro, Deus abençoe. Então, esse casamento acontece quando o Espírito de Deus se une ao nosso espírito. Deixa eu dizer uma coisa. No dicionário de Deus não tem a palavra divórcio. Deus não se divorcia de nós, tá bom? Versículo de número 9. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Pega aí o teu marca-texto, pega o marca-texto. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos, no verso de número 12. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, perceba que ele está falando do reino de Deus. Luana Cavá, seja bem-vinda, Luana, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, um abraço e um beijão na flor, tá, Luana? Versículo de número 12, olha o que Jesus está dizendo, que aquilo que ele está falando com Nicodemos é coisa da terra. Por quê? Porque vamos lembrar que Jesus, tá bom? E o reino de Deus, é um período em que nós vamos reinar com Cristo. Então ele está falando de coisa terrestre. Ele está falando, Nicodemos, eu estou te falando de coisa da terra e tu não crê. Imagina se eu te falar das coisas espirituais. Verso 13, para a gente sair daqui e entrar na lição de fato. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, o que eu preciso para ter vida eterna? Crer em Cristo. Crer em Cristo. Olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marca aí, você que está, marca aí a palavra vida,
vida eterna. Vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A palavra vida na Bíblia, ela tem 3 significados, tá bom? Se o pessoal puder escrevendo o texto aí também, vai ajudar quem depois assistir a live ou quem chegar no meio do caminho, tá? Ó, a palavra vida na Bíblia, ela tem 3 significados, tá bom? Nós temos vida bio, da onde vem a palavra biologia, é a vida na carne. Nós temos vida psique, que é a vida na alma. E nós temos vida zoe, que é vida no espírito. Então, quando a gente lê os textos bíblicos, a gente tem que saber que vida que o texto bíblico está dizendo, tá bom? Lembra que Jesus está falando com Nicodemos sobre vida no espírito. Então essa vida aqui não é vida na carne e nem vida na alma, é vida zoe, vida no espírito, tá bom, gente? Marca isso aí na sua Bíblia, João 3, verso 14, a última parte, vida. Se você puder e tiver uma caneta, puxa aí uma setinha e coloca as 3 definições de vida. Puxa uma setinha e bota mais 3 setinhas, 3 pontinhos e coloca vida bio, vida psique e vida zoe. Que vida que Jesus está dizendo para Nicodemos? É a vida no espírito, porque Jesus veio para nos dar vida no espírito, devolver a vida. Verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí mais uma vez, ó, vida eterna. Como é que você faz para ter vida eterna? Crer em Cristo. Agora, a gente precisa esclarecer uma coisa aqui no versículo 16. Toda vez que a gente lê esse texto, a gente acha que Jesus morreu para todo mundo, tá? Mas perceba aí, ó, que a morte de Jesus só tem validade para quem crê nele, tá bom? Ele morre para todos, mas não são todos que alcançam o sacrifício vicário de Cristo. João 3,16 é uma porta que está aberta, só que só usufrui do que está dentro dessa porta aqueles que entrarem por ela, tá bom? Não esqueça isso. Ah, Jesus morreu para todos? Jesus morreu para todos, mas só usufrui do plano da redenção aqueles que creem nele. Está escrito, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até aí tudo bem. Ele deu o Filho unigênito. Só que ele está dizendo, para quem que ele deu o Filho unigênito? Para todo aquele que nele crê. Alguém escreva aí, ó, Jesus veio para todos, mas só alcança a salvação aqueles que creem nele. Escreve aí alguém, escreve aí, ó, Jesus veio para todos, mas só alcança a salvação aqueles que nele crê, tá bom? Deus deu o Filho e o Filho abriu essa porta. Isso é forte mesmo, Edmil, isso é forte. Mas não são todos que usufruem disso. Porque a gente tem a mania de ler esse texto e achar que Jesus veio para todos. Sim, de forma geral, ele veio para todos. Só que todos, esses todos aqui, são os que creem nele, tá bom? Quem são todos esses? Todos que creem. E os que não creem? Porque os que não creem, ele não veio, tá bom? Vamos para a nossa lição? Vamos para a nossa lição? Vamos entrar aí? Antônio, glória a Deus. Vamos entrar aí na nossa lição. A introdução da lição de número 13. O novo homem em Jesus Cristo. Fábio Bernardo, Maria. Vamos, gente, vamos clicar nos coraçãozinhos, na mãozinha aí, tá? No joinha. Para essa live alcançar mais gente. Fábio Bernardo, Deus abençoe. Fica na aula aí, meu amigo. Temos muito a aprender juntos aqui. Tá bom? Isso aí. Bem, João 3, havia entre os fariseus, isso aí, é isso mesmo. Vamos para a nossa introdução, enquanto você vai compartilhando o link, compartilhe o link aí, tá bom? É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É possível. Do ponto de vista humano, não.
Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida a todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos das nossas forças, jamais, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal é que Deus estabelecera para o primeiro Adão, tornar-se possível em seu filho o último Adão. Adélia, compartilhe o link aí com os adolescentes, compartilhe o link no grupo do ministério, tá bom? Vamos lá. O nascimento do novo homem, primeiro título da nossa lição, o nascimento do novo homem. Ó. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Falamos isso aqui no início. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do Evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Nem no sangue, nem na carne, mas de Deus. Vamos ler isso aí? João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Quem puder colocando na tela os textos aí, tá bom, gente? Vai ajudar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, olha aí mais uma vez, ó, quem é filho de Deus? Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Que nome? O nome de Jesus. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Por que o texto está dizendo isso? Vamos lá, ó. Os que creem no nome de Cristo nascem em espírito e voltam a fazer parte da família de Deus. Os que não creem, pastor, os que não creem continuam como criaturas de Deus, tá bom? Verso 13, João diz, ó, eles não nasceram da vontade da carne nem do varão. Por que da vontade de Deus? Porque a Bíblia diz assim, ó, para nós, ó, e foi da vontade de Deus moer a Jesus, o Filho de Deus. A vontade de Deus foi que Cristo fosse entregue por nós. O homem, por que ele diz que não nasceram do sangue nem da carne? Porque os homens não conseguiram, mesmo que religar novamente os mesmos homens a Deus. Não foi possível, tá bom? Não conseguiram. Então, foi necessário haver um grito no céu e Deus dizer, a quem enviarei? E aí houve lá em Isaías, que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma tipologia bíblica na pessoa de Cristo, se apresentando para morrer por nós. Por isso que Isaías diz assim, ó, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, não fizemos dele caso algum, mas ele foi entregue pelos nossos pecados, ferido pelas nossas transgressões. Então Cristo se entrega para nos resgatar e nos levar de novo a Deus, tá bom? Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Vamos ler lá Romanos. Pedro, Deus abençoe. Abra aí em Romanos 8,16. Podemos melhorar, tem pouca gente, hein? Romanos 8, quem puder vai botando na tela aí, ó. Verso de número 16, Romanos 8,16 diz assim, ó.
o mesmo Espírito, aí o Espírito está com letra maiúscula, não esquece, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo testifica, obrigado Claudeir, testifica com o seu Espírito que você é. E por que isso acontece? Porque Cristo nos devolveu a vida em Deus. Quando Deus olha para a gente, Deus vê Cristo, tá bom? Deus olha para a gente e vê Cristo. Nós estamos em Deus através de Cristo. Olha o que diz Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebeu? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, como é que não há condenação? Porque nós estamos em Cristo. Para nos condenar, tem que condenar Cristo. E Cristo disse, quem dentre vós me condena do pecado? Não tem ninguém que condena. Então, nós estamos em Deus através de Cristo. Cristo é quem nos leva a Deus. Tópico 2 aí, ó, nascido de Deus. Tópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João 1,12. João 1,12 diz que nós nascemos de Deus, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Quanto tempo tem o plano da salvação, gente? Ó, antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8, quando a Bíblia vai falar sobre o anticristo e vai dizer que não, aqueles os quais os nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então há um plano, havia um plano de Deus para nos salvar, para nos remir, para nos redimir, tá bom? E esse plano é um plano que perpassa antes da fundação do mundo. Então nós nascemos de Deus. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Isso aí, João 1,12. Depois coloca aí Apocalipse 13,8. Eu vou falando, vocês vão colocando, tá, gente? Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Vamos lá, 2 aos Coríntios. Gente, vai marcando aí, hein? 2 aos Coríntios, nós estamos na aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre o novo homem em Jesus Cristo, lição de número 13. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim, ó. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Perceba aí, quem nasce de Deus, tudo se faz novo. Escreve aí, por favor, escreve aí, por favor. Quem nasce de... Ô Israel, obrigado, tá? A gente está aprendendo, meu amigo. Ó, escreve aí, ó. Quem nasce de Deus, tudo se faz novo. Quem nasce de Deus, tudo se faz novo. Onde está escrito isso? 2 aos Coríntios 5, 17. Então, nós quando quando nós viemos a Cristo, nós nascemos de novo. Então, todo homem nascido de Deus, Emerson Lima, Deus abençoe, meu amigo. Todo homem nascido de Deus é nova criatura em Cristo, tá bom? Nós temos que lembrar isso, que nós fomos gerados em Deus
e fomos criados pela mão de Deus, ok? É a única coisa nos dias da criação que Deus bota a mão. Tudo que Deus faz na criação, Deus faz com o poder da palavra. Deus põe a mão, literalmente, quem nasce de Deus, tudo se faz novo. Vamos aumentar essa live aí, gente, vamos compartilhar, tá? Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe o Salvador e Senhor. Marcos, eu vou falando, vocês vão escrevendo. Marcos 16:16. O batismo nas águas só tem efeito quando recebido pela fé, tá bom? Por que nós temos que nos batizar? O batismo é um critério para a salvação? E aí, gente, o que vocês acham? Por que Jesus diz para Nicodemos que ele tem que nascer da água e do Espírito? Por que Nicodemos diz isso para Nicodemos? Olha o que diz Marcos 16:16, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você percebe aí que o batismo só tem efeito para aquele que crer, tá bom? Ele tem que ser devidamente observado. O batismo não é apenas a ressurreição de Cristo, mas é também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Preste atenção aí, ó. Preste atenção numa coisa, gente, ó. Por que nós temos que nos batizar? O batismo é um princípio bíblico que não é a partir do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Isso tem que ficar claro. Antes de Jesus já havia batismo. Antes de Jesus já havia batismo. Por que o batismo é necessário? Porque o batismo ele tem a primeira simbologia de uma nova vida, que é uma nova aliança, e ele tem a segunda simbologia, que Jesus diz para Nicodemos, que é para nós poder reinar. Só pode reinar, segundo João 3, aqueles que nascem da água e do Espírito. Por quê? Porque o batismo, Paz Bruno, o batismo ele nos coloca em uma nova. Então, nós somos tendenciosos a pensar que o batismo nas águas é um privilégio do Novo Testamento. Não é, tá bom? No Antigo Testamento, Deus batizou algumas pessoas. Luiz Carlos Miranda, Deus abençoe. Para que serve o batismo? Ninguém entra em uma aliança sem batizar, tá bom? Ó, Abraão batizou, Jacó batizou no Val, Isaac batizou. A nação de Israel, toda ela foi batizada, diz a Bíblia. Por quê? Porque eles iam entrar na terra prometida. E ninguém entra em algo novo sem deixar o velho. Então o batismo ele é necessário para reinar. Segundo o entendimento de João 3, Jesus está falando para Nicodemos, se você não nascer da água, você só vai ver o reino. Então Jesus para Nicodemos, ó, se você crê em mim, você vai ver o reino. Mas se você nascer da água e do Espírito, você entra nele. Então Jesus está colocando uma condição para entrar no reino. Qual é essa condição? Nascer da água, que nós entendemos como batismo. Manuel Neto, Deus abençoe, estamos numa aula, nós entendemos como o batismo. Então, por que o batismo é importante? Para nos fazer reinar com Cristo, tá bom? Então, Deus batizou toda a nação de Israel e batizou também os líderes de Israel. Vamos conferir. Alguém pergunta assim, pastor,
Se eu não me batizar, eu sou salvo? Sim. Se você não se batizar, você é salvo. Se eu não me batizar, eu posso reinar? Segundo a Bíblia, não. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Quem puder escrevendo aí, Ismael, Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que Paulo vai falar sobre a nação de Israel. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Ora, irmãos, 1 Coríntios 10, tá? 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, quem puder colocar aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram. Vai falar duas coisas, tá? Numa nuvem, segundo mar. Percebe aí, ó. Nuvem e mar. Verso de número 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha aí como é que Deus batizou a nação de uma vez só. Por que Deus teve que batizar todos eles? Porque eles entrariam em uma nova terra. Eles iriam reinar. E nós, para reinar, precisamos também passar pelo batismo. Como é que Deus batizou quase 1 milhão de pessoas de uma vez só? Fez todos eles passarem pelo mar. Porque o que é o batismo? O batismo é entrar na água e sair da água. Não importa se é numa poça, como aconteceu com Filipe e Eunuco, não importa se é num tanque, não importa se é dentro de um poço, você tem que entrar na água e sair da água. E todo Israel passou pelo meio do mar, tá? Então, olha aí a prova aí, ó. 1 Coríntios 10, 2. Toda a nação foi batizada. Vamos prosseguir? Então, entenda uma coisa. Aninha, Deus abençoe, um abraço, obrigado. Então, entenda uma coisa, gente, ó. Você não precisa do batismo para ser salvo, mas você precisa do batismo para reinar, tá bom? Qual é a prova disso? A prova disso é o ladrão da cruz. Olha o que ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Perceba que ele quer o reino. Jesus diz o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que Jesus não pode dar reino para ele? Porque ele não se batizou, mas ele está salvo. Foi para o paraíso. Tá bom? Vamos lá, continuando. Nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele é quem opera o novo nascimento. Quem é que opera o novo nascimento no homem? É o Espírito Santo, tá bom? Cristo dá esse acesso de nos ligar novamente em Deus, através do Espírito Santo. Ele liga o nosso espírito com o Espírito de Deus. Agora, lembra uma coisa, escuta aí, ó, para a gente não confundir. O que é regenerado é o nosso espírito, tá bom? Lembra que nós somos tricótomos. Nós somos espírito, alma e corpo. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 1, tá bom? Nós somos espírito, alma e corpo. Olha o que diz o texto. E soprou Deus no homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, perceba que o espírito é soprado no homem, que é a matéria, e a alma passa a existir. São três elementos. A junção do que é de baixo com o que é de cima gera um novo elemento. Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida. O que vier de cima e se juntar a você que está embaixo, vai gerar uma nova bênção sobre a sua vida aí. Receba em nome de Jesus, eu acredito nisso, tá bom? Então, quando você nasce de novo, você nasce no Espírito, não esquece. Nós temos três processos, tá? Regeneração, nós temos a transformação, que acontece na alma da pessoa, e nós temos o corpo, que regeneração, transformação e glorificação. A glorificação acontece no corpo físico, a transformação acontece na alma
e a regeneração acontece no Espírito. Nau, Deus abençoe. Estamos numa aula, Nau. O novo homem em Jesus Cristo. Então a gente tem que entender essa coisa, tá? Não existe regeneração na alma. Não existe regeneração no corpo. A regeneração é no Espírito. Porque o que é regenerar? É gerar novamente. Então perceba que Deus nos gera para uma nova vida em Cristo, tá bom? Paz do Senhor, não. Deus nos gera, Cristo nos gera em uma nova vida para Deus. Então, a regeneração só pode acontecer no Espírito, e ela é uma obra de Cristo através do Espírito Santo. Esse ato regenerador não pode ser somente dessa ação sobrenatural em nossa alma, é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Vamos lá, gente, para a Bíblia, Gálatas, capítulo de número 6, verso 15. Gálatas 6, verso 15. Gálatas 6, verso 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, está falando da lei, nem a incircuncisão. Circuncisão e incircuncisão, ele está, a alma, é a fusão do espírito e do corpo. Isso aí mesmo, tá? A alma não é a fusão, é o resultado. Troca aí. A alma é o resultado do espírito que é soprado no corpo. Esse terceiro elemento é a alma, não é a fusão, é o resultado, tá? O resultado do que é de cima com o que é de baixo traz a existência a alma, tá? Nós chamamos de nefesh, alma, nefesh. Então olha aí Gálatas 6, verso 15. Porque em Cristo, quando nós estamos em Cristo, ele está falando que nem circuncisão. Quem é a circuncisão? A circuncisão são os judeus, e a incircuncisão são os gentios. Então ele diz, Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Marcos Paulo, Deus abençoe, ser uma nova criatura. Então, de fato, Cristo nos chamou para ser uma nova criatura. Vamos correr, gente? Vamos correr? A justificação do novo homem. Vamos falar sobre isso agora? A justificação do novo homem. Lembrando que a gente não tinha dívida com Satanás, nós tínhamos dívida com Deus. Tá bom? A nossa dívida era com Deus. Vamos lá. Tópico 2. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Paulo vai escrever a justificação pela fé. Vamos lá. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritosas, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Porque a justiça humana é inútil diante de Deus? A justiça humana, gente, ela serve para os homens, mas para Deus não. Diante de Deus, a justiça humana não tem validade. Por quê? Porque se a justiça humana tiver validade diante de Deus, para que Cristo teria morrido? Para quem Cristo teria morrido? Então a gente precisa entender isso. Se Deus nos justificar pelas nossas boas obras, nós não precisamos de Cristo. Tá bom? Então, escreveu aí, em todas as ações tem que ser tomada com base bíblica. É isso aí mesmo, verdade. Israel Santos, a justificação, novo homem, é verdade. Então, a nossa justiça, ela diz a Bíblia que para Deus é como trapo de imundície. Então, a nossa justiça diante de Deus ela é inútil.
Vamos para a Bíblia aí, Efésios 2:8. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2, verso 8 e 9. A inutilidade da justiça humana. Efésios 2, verso 8 e 9. Olha o que diz o texto, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí como isso é forte, poderoso. Não vem das obras. Olha aí, ó, a justiça humana, ó. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, olha o verso de número 8 aí, ó. Marca na sua Bíblia aí, ó. Marca na sua Bíblia, ó. Pela graça, por meio da fé, não vem de nós e é dom de Deus. Olha isso aí, ó. Marca aí com o piloto, para você nunca mais esquecer, ó. É pela graça. O que é a salvação em Cristo? O que é a justiça de Cristo para nós? Ó, primeiro, é pela graça. Segundo, é por meio da fé. Terceiro, não vem de nós. E quarto, é dom de Deus. E o que é o dom? O dom é um favor imerecido. O dom é um presente, gente, tá bom? Dom é um presente. Dom é um presente. Alguém coloca aí, ó. O dom é um presente. Então pegou aí, ó, a inutilidade da justiça humana. A maravilhosa doutrina da justificação. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. O que é a justificação? Ó? Justificação é tornar justo. Isso é o conceito básico da justificação. É tornar alguém justo. Isso é a justiça. Você torna alguém justo, aceitável novamente. Tá bom? Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Isso aí, tópico 2, subtópico 2. Rosângela colocou aí, ó. Estamos caminhando já para encerrar. Tópico 2, Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. Cristo muda a nossa situação jurídica diante de Deus. 1 Coríntios 6:11, olha o que diz a Bíblia. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então coloca aí, ó o texto, coloca aí isso aí. 1 Coríntios 6:11, ó, lavados, santificados e justificados, tá? A doutrina da justificação, gente, ela consiste em alguns pilares, tá? Quais são esses pilares da doutrina? Nós temos alguns processos. Quando nós falamos da doutrina da justificação, do pecado, nós falamos de alguns estágios que nós passamos. Então nós temos o estágio da adoção, o estágio da justificação, o estágio da regeneração e o estágio da santificação. Então nós somos regenerados, adotados, justificados e santificados. Tá bom? Esses aí são os processos que nós passamos. Abra aí Hebreus 10:17. Vamos aí, gente. Hebreus, capítulo 10, verso 17.
Hebreus 10, 17. Hebreus 10, coloca aí, verso de número 17, é o que diz a Bíblia. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas e de seropédica, meu amigo. Esse dia eu lembrei de você, rapaz. Que bênção, feliz, um abraço na família. Então, viu aí, gente? Hebreus 10, 17 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Quem lembra dos nossos pecados são os nossos irmãos. Quem lembra dos nossos pecados é o diabo. Deus lança eles no mar do esquecimento. E quando os nossos pecados são apagados? Em Cristo. Lembrando que Cristo não cobre o pecado. Cristo tira o pecado. Tá bom? Não cobre, tira. O que cobria era o sangue dos bodes, o sangue dos touros. O sangue de Jesus tira os nossos pecados. Fica nessa aula aí, antes, já estamos terminando. Vamos lá. O novo homem é justo. O novo homem é justo. A partir da conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Olha a cruz aí de Cristo, ó. Vamos ler lá? 1 de João 3,7. Quem tiver em Hebreus aí com a Bíblia aberta, não esqueça do seu marcador de texto para ir marcando, tá? 1 de João 3,7. Vamos lá, depois de Pedro. 1 de João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Cristo, o Filho de Deus. Por que ele está dizendo que ninguém vos engane? Porque João aqui estava na igreja combatendo alguns hereges que não acreditavam em Cristo como remidor, como perdoador dos pecados. Não criam que Cristo veio em carne, tá? Esses que eles chamam de agnósticos ou de gnósticos, gnosticismo. Tá bom? Disse para eles, para a igreja: filhinho, ninguém vos engane. Se você pratica a justiça, você é justo como ele é justo. Que justiça é essa? Não é a justiça humana. Lembra lá de Efésios, tá bom? A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, tá? A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Essa justiça aqui é a justiça de Cristo. Leandro Melo, Aline Barros, Deus abençoe. Pegou aí então, irmão? Vamos prosseguir? Ó, o texto do ladrão da cruz está em Lucas 23, 42, 43. Nós já falamos aqui, por que Jesus não deu o reino ao ladrão? Porque ele não tinha batismo e ele não tinha obras. Para você ser salvo, você não precisa de obras. Para você ser salvo, mas para você reinar, você precisa de batismo e de obra. Olha o que Jesus diz, ó: dos dias de João até o dia de hoje, se faz força para entrar no reino de Deus. Se está fazendo força para entrar, não é pela graça, não é um presente. Porque Efésios diz que a salvação é um presente. Então você precisa entender assim, ó. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, tudo que for de graça, presente é salvação. Tudo que tiver um preço que você tem que fazer alguma coisa, é reino de Deus. Pegou? Pega essa chave aí que vai ficar mais fácil de você entender quando está falando de reino e quando está falando de salvação. Tá bom? Vamos prosseguir? Último tópico, a santificação do novo homem. Gente,
Esse processo aqui é o processo mais doloroso para qualquer um, tá? O processo da santidade. O que é a santificação? É você ser santificado. Por que nós somos santificados? Porque nós fomos alcançados por Cristo. Cristo é uma oferta dada ao Pai que nos santificou. Então Cristo nos santifica e a gente anda em santidade. Não confunda santificação com santidade. Santificação é o que Cristo fez por nós, se entregou e nos fez santos, tá? Porque você santifica ofertando. Agora, o que é a santidade? Santidade é a tua conduta diante de Deus e diante a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, lembrando que regeneração acontece no Espírito, escreve aí, ó, a regeneração acontece no Espírito, a transformação acontece na alma e a glorificação acontece no corpo. Alguém escreve isso aí em caixa alta, por favor. A regeneração acontece no Espírito, a transformação acontece na alma, a glorificação acontece no corpo, para não ficar dúvida. Leonardo Santos, seja bem-vindo, amigo. Vamos lá. A santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Esse processo de santidade. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Vamos ler lá? 1 Coríntios 1, 2. Se você puder ir colocando aí. Ninguém comenta nada, ninguém escreve nada. Vocês estão aí mesmo ou estão vendo televisão? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios 1, 2. Amém, é isso aí. Comente aí, irmão. Aperta aí a mãozinha, faz alguma coisa, diz que tu tá vivo. Maicon, tô chegando lá. 1 2, capítulo 1, verso 2 diz assim, ó: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Marca isso aí na sua Bíblia, ó. Deixa eu te explicar isso rapidinho. Aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ó, desliga a TV aí, presta atenção aqui, ó, que eu vou te falar um negócio. Por que nós somos santificados em Cristo? Porque a santificação só acontece com oferta, tá bom? Tudo para ser santificado tem que ser resgatado com uma oferta, tem que ser oferecido uma oferta. O que Cristo é? Cristo é uma oferta que foi oferecida pelos nossos pecados. Por que nós somos santificados? Porque Cristo é a oferta que foi entregue a Deus para nos santificar, para tirar os nossos pecados, tá bom? Então, o que é ser santificado? Ser santificado é ser alcançado por Cristo. O que é Cristo? É uma oferta. A Bíblia não diz? A Bíblia diz que Cristo é uma oferta agradável a Deus. Então, Cristo sendo oferta nos alcançou. Então, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: aos santificados em Cristo, aos santos. Porque como é que você torna uma coisa santa? O que é santo? Santo é separado para Deus. Guarda isso, tá? O que é algo santo? Santo é aquilo que é separado para Deus. E como você torna alguma coisa santa? Santificando ela. E como você santifica? Dando uma oferta. Percebeu? Você santifica dando uma oferta. O que você está dizendo com aquilo? A partir de agora, que aquilo ali a partir de agora é de uso exclusivo de Deus. Deixa eu lembrar vocês uma coisa aqui, ó. Por que a Bíblia diz que Deus matou Belsazar?
naquela mesma noite, acabou com a festa dele, porque ele tocou nos vasos, nos utensílios. E o que os utensílios eram? Os utensílios eram consagrados ao Senhor. Os utensílios eram santificados ao Senhor. Foi dada oferta por aqueles utensílios. Se você ler lá o Êxodo, quando Moisés vai construir, quando a construção do templo termina, o que Salomão oferece no dia da inauguração do templo? Salomão oferece mais de 3.000 animais. Aquilo ali era para quê? Era para oferecer a Deus em holocausto para santificar. É isso aí, separação, Leonardo. Então, a santificação é separado, é para uso exclusivo de Deus. A santidade é outra coisa. Então, por que Belsazar morreu? Porque ele tocou naquilo que era santo, ele tocou naquilo que era separado. E ele não tinha autoridade para aquilo. Tá bom? Então, Paulo está falando para uma igreja que foi santificada em Cristo, porque foi alcançada por Cristo. Agora, no capítulo 3, Paulo diz que essa igreja é carnal, mesmo sendo uma igreja santificada. Por quê? Porque a gente não pode confundir santidade com santificação. Você pode ter pessoas que foram alcançadas por Deus, alcançadas por Cristo, foram tornados santos através de Cristo, mas que ainda continuam sendo carnais, continuam sendo meninos. Quem são os carnais, pastor? Os meninos na fé. Segundo 1 Coríntios, capítulo de número 3. Tá bom? Santificação é um posicionamento. Posicionamento de quê? Você sai do posicionamento carnal para ir para um posicionamento espiritual. Tá bom? Vamos lá. Segundo tópico. A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente e terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Gente, ó, é um pouquinho diferente disso aqui, tá bom? Esse processo não é o processo de santificação, é o processo de santidade, porque santificado você já foi. Mas a palavra é bem parecida, mas muda um pouquinho quando você está lendo a Bíblia, tá bom? Esse processo de santificação é a mesma coisa que o processo de santidade. Então, o que é o processo de santificação? É você ser alcançado por Cristo e tornar santo, porque Cristo é uma oferta que foi oferecida por você. O que é o processo da santidade? É você, a partir do momento que é alcançado por Cristo, ser separado. Você é separado para a obra de Cristo. Então você já não come qualquer coisa, não vê qualquer coisa, não anda com qualquer pessoa, não vai a qualquer lugar, não faz da tua vida aquilo que você bem entende. Por quê? Porque agora você está buscando um processo de santidade. Esse processo de santidade, ele é longo e é doloroso, tá bom? Não é rápido não, não é do dia para a noite não. Lamento dizer a você, não funciona com a velocidade meteórica. Por quê? Porque o processo da santidade é o processo da anulação da carne todos os dias. E você vai viver essa luta. Você vai viver essa luta 24 horas, toda hora. Então, o Espírito de Deus que se uniu ao seu... Sim, vai ter culto às 19 horas, hoje online. O Espírito de Deus que se uniu ao teu espírito vai dizer para você que agora não pode mais pegar aquilo que não é seu. O Espírito de Deus que se uniu ao teu espírito vai dizer para você agora que não pode ter outra esposa a não ser a sua. O que é isso, pastor? Isso é o processo da santidade. Você é separado e por ser santificado e não pode mais ser usado para qualquer coisa. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o Espírito de Deus vai te ajudar. E esse processo da santidade, aonde ele acontece? Ele não acontece no espírito, ele acontece na alma. O processo da santificação acontece no espírito, na hora. Você crê em Cristo, aceita Jesus, o seu espírito é regenerado na hora. Você volta a ter comunhão com Deus, você volta a ter vida com Deus. Deus casa com você na hora. A partir dali, você vai viver o processo de transformação de caráter. Aí sim é o processo da santidade, que você começa a ser lapidado. Isso aí está em Romanos.
Romanos, vamos ler lá? Já estou terminando, tá, gente? Vamos ler Romanos? Abre a Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, verso 2. Olha o processo de santidade aí, ó. Pastor, e como ocorre o processo da santidade? Tá? Porque o processo da santidade, ele vai limpando você, vai transformando a sua alma. Olha o que diz Romanos 12, 2. Vão escrevendo aí, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, você precisa entender uma coisa, o mundo não muda, o que muda é o teu entendimento. Para que experimenteis, olha aí, olha a condição. Cadê o teu marca-texto? Está com o marca-texto aí? Marca isso aí, ó. Quando a minha mente transforma, eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escreve isso aí, gente, ó. Quando a minha mente, que é a mesma coisa que alma, intelecto, psique, quando a minha mente transforma, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Sabe por que muita gente não tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque isso aqui não mudou. Você precisa mudar a mente. Se você não mudar a mente, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tem gente que fica, eu não consigo sentir isso, eu não consigo viver aquilo, eu não consigo... Por que as coisas não andam? Porque a mente não transforma. Tá bom, gente? Nós precisamos avançar no conhecimento, avançar na revelação, avançar na transformação. E aonde acontece essa transformação? No teu entendimento, na tua alma, no teu psique. Tem versões a NVI, a versão NVI, nova versão internacional, nesse texto aí, ela não diz entendimento, diz alma, que é a mesma coisa, tá bom? Então, aonde acontece o processo da santidade? Na alma, através da palavra. Por isso que a palavra confronta. Olha o que Cristo diz, ó, vós já estáis limpos por causa da minha palavra. É a palavra que transforma. Olha o que diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo, se eu tiver a tua palavra, eu não andarei em trevas, eu andarei em luz. A palavra é luz. E aí, Jesus vai ser revelado como a palavra do salmista. Olha o que ele diz. Eu sou a luz do mundo. Que luz que Jesus é? Jesus é a luz que o salmista disse que era a lâmpada para os pés dele. Porque Jesus vai dizer que quem andar com ele não andará em trevas, mas andará em luz. O salmista teve uma revelação de Cristo. Lembrando que Cristo era um mistério escondido em Deus. Tá bom? Falamos disso aqui semana passada na live. Vamos fechar isso aqui? Vamos fechar? Já passamos aí um pouquinho. 11:11, vamos fechar? A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Tópico 3, subtópico 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Você pode botar santidade também, tá? A santidade é a vontade de Deus para o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação, ou sem o processo da santidade. Olha, é impossível nós, eu, você, sermos novos sem o processo da santidade. É impossível, não tem como, tá bom? O processo da santidade, ele é imprescindível na vida de quem nasce de novo. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Lembra lá de Hebreus? Hebreus capítulo 12, verso de número 14, o que diz? Todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ninguém consegue ver o Senhor sem a santificação? Porque a santificação é o acesso a Deus. Como é que eu vejo Deus?
Eu vejo Deus através de Cristo. E como é que eu vejo Deus através de Cristo? Indo a Cristo. Olha o que Cristo diz: quem vê a mim vê o Pai. Eu não tenho como sem Cristo, porque Cristo é o que me santifica para chegar a Deus. Pegou aí? Cristo é quem nos santifica para chegar a Deus. Cristo é o passaporte para chegar a Deus. Então, não tem como você chegar a Deus sem a santificação. A santificação é o caminho para chegar a Deus. Porque esse caminho é Cristo. O pessoal entendeu aí? Tá dando para entender? Romanos 12, 14. Tá bom? Nós somos imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11, 1, já estamos caminhando para encerrar, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, a santificação é a vontade de Deus para nós. A santificação é a vontade de Deus para nós. Devemos viver em santificação como a vontade de Deus suprema para a nossa vida. Mas se pecarmos, Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Vamos fechar? Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quem são os que vão entrar na Nova Jerusalém? Está escrito aí, ó. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Olha o que diz, ó. Quem não entra, está acabando, está acabando. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Gente, sabe o que é esse lago de fogo e enxofre aqui? É onde vai ser lançado Satanás, é onde vai ser lançado o anticristo e é onde vai ser lançado o inferno. Você sabia que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Que é isso, pastor? É verdade. O que é o inferno, pastor? O inferno é só a cadeia. O inferno é a cadeia. O lago de fogo e enxofre é a prisão. É o Bangu 3. Entendeu? Quem está no inferno está só na cadeia. Vai ver o sofrimento quando for jogado no lago de fogo e enxofre. Mas fique tranquilo, você que está aí vai para lá não. Nós vamos estar com o Cordeiro de Deus nas boldas. E Ele nos servirá. E nós glorificaremos a Ele. Amém? Vale um glória a Deus. Cristo é a luz do mundo. Quem segue Ele em trevas não andará. É isso aí mesmo. Fechamos, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final de mais uma lição. Alguém tem alguma pergunta aí que a gente possa responder rápido para fechar? Alguma pergunta? Que eu quero sugerir alguns livros aqui a vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente termina. Alguma dúvida? Ou a gente pode prosseguir para terminar? Ó, passamos 17 minutos já. Eu tenho alguns livros aqui para falar com vocês. Glória a Deus, que aula maravilhosa. Amém. Aleluia. A gente está aprendendo junto. Amém. Alguém com alguma pergunta? Não, gente. Eu quero sugerir leitura de cabeceira para vocês, tá bom? Não é um livro de estudo, mas é um livro de Anderson.
Meu amigo, Deus abençoe. Saudade de você, hein, rapaz. Eu vou aparecer em Seropédica aí para tomar um café com você. Fala novamente a definição de raridade e santificação. Santidade e santificação? É isso, Rosângela, que você está falando? Falar novamente a definição de santidade e de santificação? É isso que eu entendi? Vamos lá? Vocês me dão mais 5 minutos aí, gente? Quem me dá mais 5 minutos aí, coloca aí. Mais 5 minutos. Para a gente falar isso aí que a Rosângela pediu. Quando a pessoa não muda a mente, Elza, ela não experimenta a boa, perfeita e agradável. Por que tem gente na igreja que vive sofrendo? 30 anos na igreja e a vida é um sofrimento. Porque a mente não mudou. Como que muda a mente? Com a palavra. A mente só muda com a palavra. Sem a palavra não muda a mente. Ó, o Aíbson me dá mais 5 minutos. Deixa eu responder a Elza aí, ó. Abra aí, Tiago. Eu vou responder a Elza e já respondo a Rosângela e a gente fecha. Abra aí. Tiago, capítulo de número 1. Vou responder a Elza aí. Quando a pessoa não muda a mente. Por que a pessoa não muda a mente? Eu acho que a pergunta seria mais essa. Mais propícia assim. Por que a pessoa não muda a mente? Eu vou mesmo. Ó, escreve aí, ó, para eu responder a Elza e depois a Rosângela. Me deram 5 minutos. Ó, eu já ganhei mais meia hora. Que tem umas 10 pessoas aí que me deu mais 5 minutos. Já deu meia hora. Ó, 5 do Aíbson, 5 do Tiago, 5 da Naus, mais 10 minutos do Claudei. Já ganhei mais meia hora. Vamos lá, ó. Respondendo a pergunta da Elza primeiro aí, ó. Quando a pessoa não muda a mente, por que a pessoa não muda a mente? Por que ela está na igreja há 20 anos e a mente não muda? Escreve alguém aí, Tiago 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 21. Mas não dá para abrir a cabeça, Elza. A cabeça só abre com a palavra. Ó, Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Coloca aí, gente. Tiago 1, 21, olha o que está escrito, ó. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Olha o que você tem que rejeitar, ó. Rejeitar a imundícia, isso aí é isso. E acúmulo de malícia. Quando você rejeita a imundícia, o acúmulo da malícia, olha o que acontece, ó. Recebei com a palavra em voz enxertada, porque é poderosa para mudar o que, gente? A vossa alma. Em algumas versões está mente, é o mesmo que psique. Então perceba, ó, o que muda a nossa mente? A palavra. A palavra é a única coisa que muda a nossa mente. Mas para a palavra mudar a nossa mente, nós temos que receber a palavra com mansidão. O que é receber com mansidão, pastor? É quando ela começar a doer, você dizer, agora eu tenho que mudar. Porque quando você recebe uma palavra, você tende a ficar com raiva quando recebe ela. Né? Você fica, pastor está jogando indireta para mim. Não é indireta. É o Espírito Santo falando assim, ó, você tem que mudar. Então, quando você rejeita a malícia e rejeita o acúmulo, o que acontece? E você recebe a palavra com mansidão, o que a palavra faz? Ela muda a alma. Quando a palavra muda a alma, quando a palavra muda o entendimento, quando a palavra muda o psique, aí sim você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que a gente não experimenta isso, gente? Por que a gente não experimenta isso? Porque a gente não deixa a palavra mudar a gente. Por que você acha que o culto de ensino é tão vazio na maioria das igrejas? Porque o culto de ensino, ele vem para fazer a gente mudar a nossa mente. E ninguém quer ter a mente mudada. Você pode ver, mano, olha só. Você tem de casa e não consegue parar de fazer isso, para você ver como é que é difícil. Já percebeu como é que é difícil? Então, a palavra vem para mudar isso em nós. Mas o que tem que acontecer? Tem que receber com mansidão.
Você pode ver que às vezes a gente que ministra está pregando uma palavra e olha para o rosto das pessoas na igreja e elas estão com o rosto fechado. O que ela está dizendo para quem está no púlpito? Eu não concordo com o que você está falando. Eu não concordo com o que você está ensinando. Eu não concordo com o que você está pregando. O que significa isso? Significa que ele rejeitou a palavra. Quando ele rejeita, logo ela não muda. Por isso que muitos não querem, é isso aí. Entendeu? Porque a palavra, ela confronta você a mudar. Respondeu aí? Pegou aí, Elza? Vamos para a pergunta da Rosângela. Diferença entre santificação e santidade. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler de novo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Profundo isso. 1 Coríntios 1, 2. A Rosângela perguntou aí. A diferença entre santificação e santidade. Lembrando que santificação é tornar santo. Tá bom? Ó, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que eles são santificados. Como eles são santificados em Cristo? Porque Cristo é uma oferta agradável a Deus que foi dada por nós. Como é que você torna alguma coisa santo? Como é que você santifica alguma coisa? Dando uma oferta. É assim que funciona. Depois você leia lá Levítico, capítulo 17, 18, 19. Lê os textos de Levítico vai falar muito sobre isso. Como é que você santifica? Você lê Levítico 1, 2 e 3 também vai falar sobre as ofertas, tá bom? Então, ó, preste atenção. Paulo está dizendo que eles são santificados em Cristo e por isso são santos. Agora olha o capítulo 3 da mesma carta. Capítulo 3 da mesma... Olha o que Paulo chamou ele falando que eles são santificados, correto? Correto. Agora olha o que Paulo vai falar no capítulo 3. Ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, olha aí, ó, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Perceba que Paulo diz que eles são santificados em Cristo, mas no capítulo 3 está falando que eles são carnais. Porque a santificação é diferente da santidade. Como é que você é santificado? Você é santificado quando você se torna santo. E quando você se torna santo? Quando você é alcançado por Cristo. Já que Cristo é uma oferta dada por você, dada por Deus a você, quando você aceita Cristo, você aceita a oferta. Logo, você é santificado por causa da oferta. Agora, Paulo vai dizer que esses mesmos que foram santificados são carnais. Por quê? Porque a santidade é a conduta. O que mostra quando um crente é carnal e quando um crente não é carnal? As suas obras. Onde é que estão essas obras? Lá no livro de Gálatas. Olha o que ele diz, ó. 1 Coríntios 3:2. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Carnais. Olha o que Paulo está dizendo que tem, ó. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós, olha o que há entre eles, ó. Inveja, contenda, dissensões. Onde que tem isso, gente? Inveja, contenda e dissensões. Na vida dos que são carnais. Os que são carnais. Então, olha aí, ó. Eles são santificados, mas são carnais. Agora, o que é a santidade? A santidade é a nossa conduta. Olha o que ele diz. Sede santo, porque eu sou santo. Então, a nossa conduta, o que é a santidade? É a nossa conduta diante dos homens e diante de Deus. Aliás, o que é a santidade? É a nossa conduta para com Deus diante dos homens. Coloca aí, ó, santidade
é a nossa conduta para com Deus diante dos homens. Santidade é a nossa conduta para com Deus diante dos homens. Você vai perceber que toda vez que a palavra santidade aparecer na Bíblia, ela vai aparecer alinhada à conduta. Depois você procura aí a palavra santidade. Ela vai sempre aparecer acompanhada de conduta, daquilo que nós fazemos diante dos homens, diante das pessoas, tá bom? Então, a santidade é a nossa conduta para com Deus diante dos homens, isso aí. Como é que a pessoa sabe que você é santo? Através da sua conduta. Olha o que a mulher, a mulher disse para o marido. Para o marido, ó, vejo, quando Eliseu passava, vejo que esse que passa diante de nós é um santo homem de Deus. Percebeu? Ó, vejo que esse que passa é um santo homem de Deus. Então, o que é a santidade? É a nossa conduta para com Deus diante dos homens. O que ela via de Eliseu deu a ela a capacidade de julgar a santidade de Eliseu. Por isso que nós não temos como julgar a santidade de ninguém, porque as pessoas escondem. Você pode me ver na igreja totalmente santo e em casa eu ser totalmente endemoniado. Por isso que você vai ver homens na igreja são extremamente santos diante da igreja, mas em casa, no trabalho, eles batem na esposa, violentam os filhos, não pagam suas dívidas, mentem, faz um monte de coisa. Por quê? Porque a gente acaba julgando a santidade por aquilo que a gente vê. Entendeu? Então, a santidade é a nossa conduta. Deu para pegar? Roberto Francisco está assistindo. Estamos acabando, Roberto. 49 pessoas. Gente, ó, obrigado. Já são 11h30. Eu preciso terminar. Muito obrigado por vocês ficarem aí. Eu espero que essa lição tenha sido extremamente... Ó, eu quero sugerir a vocês aqui... Pegou, Rosane? Que bênção! Eu quero sugerir a vocês aqui, ó, livro de cabeceira, tá bom? Eu vou sugerir um para vocês aqui, ó. Ó. Série Heróis da Fé, tá? Editora Thomas Nelson Brasil, aqui, ó. Livros, série Heróis da Fé, Charles Swindoll. Esse aqui é o de Jesus, ó. O maior de todos. Livro de cabeceira, tá? Livro de cabeceira. É baratinho, você pode comprar o kit. Procura aí, editora Thomas Nelson Brasil. Ó, esse aqui tem 362 páginas. Isso é uma série, tá bom? Eu estou mostrando esse, depois eu mostro outros. Jesus, o maior de todos. Série Heróis da Fé. Você vai encontrar muita coisa boa. A identidade da divindade de Cristo, um relacionamento, um namoro, um milagre, a divindade da fralda, respondendo ao Redentor, a vida como Deus planejou, tem muita coisa boa, tá bom? Ó, esse aqui é para leitura de cabeceira. Esse é tudo, tá bom? Aqui, ó, o livro dos mártires, John Foxe. Livro dos Mártires, John Foxe. Tá bom? Quem é John Foxe, pastor? John Foxe é um inglês que viveu em 1516, morreu em 1587. Tá bom? Ele sofreu muita perseguição e esse homem escreveu aí, ó, Livro dos Mártires, muito bom para leitura. Se você quiser outro, já mostrei, História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. E aí vai, tá bom? Ó, livro do meu amigo, pastor Sandro Gomes, Israel, um povo singular em busca da paz. Tá aí, ó, pastor Sandro Gomes, olha ele aqui, ó. Botar bem pertinho aqui que tem o contato dele, ó. Aí o contato dele aí, ó. E-mail, ó.
Tá aí, ó, pastor Sandro Gomes. É um homem de Deus. Muito bom. Um povo singular em busca da paz, Israel. Amém, gente? Vamos orar para terminar? Deus abençoe sua vida. Obrigado a cada um de vocês que ficaram até agora. Lembrando que 9 horas tem culto que será transmitido da igreja. Eu estou acompanhando e assim que os cultos forem permitidos, nós voltaremos a cultuar na igreja. Enquanto isso, nós ficaremos fazendo essa live. Nós, por enquanto, hoje à noite também teremos, tá? Lembrando, para quem é da nossa igreja, que o evangelista Ibson vai estar atendendo na igreja, tá? Hoje à noite eu vou falar o horário certinho que ele vai estar atendendo. Não está na igreja na quinta e ele vai atender na terça e quinta, tá bom? Então, fica aí nossa dica. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela presença dos teus filhos. Eu te louvo, te agradeço, glorifico o teu nome. Nos guarda, nos abençoe. Eu peço que essa palavra fale conosco, transforme o nosso entendimento, que a gente receba com mansidão e que possamos largar, Senhor, deixar todo o acúmulo da malícia. Eu abençoo os teus filhos, profetizo um domingo de bênção e de paz sobre a vida deles, em nome de Jesus. Dá um amém aí em caixa alta. Amém em caixa alta. Deus abençoe a tua vida. Chegou no final, Valéria. Mais 19 horas a gente tem culto de novo. Assiste lá. Deus abençoe, gente. Beijo no coração. Anderson, pastor Marçal, Deus abençoe. Pastor Luiz Carlos, pastor Roberto, pastor Elígia, Rosângela, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.